de um trabalho de 2 anos, é muito pouco tempo, é muito pouca experiência, mas fomos testando, fomos falando com o ambiente dos 13 e com mais gente que aqui está presente na sala, com mais outros amigos, tem abelhas também. Tudo o que aqui está tem alguma teoria, mas é muito da prática que nós fomos tirando nos últimos anos de criação de rainhas, de muitas experiências, de muitas falhas, já de alguns sucessos. Cada ano que vai passando a gente vai já aprendendo umas coisas novas. E é no fundo um partilhado de experiências que aqui vimos trazer e por isso penso que é mais proveitoso para todas as ações das outras abelhas. Por isso é que quando falta a rainha dentro da colmeia, deixa de haver feromona e então elas vão iniciar a produção de uma nova rainha. Como sabemos, a verdade lá para ali, não é só existe uma rainha em cada enxame, se calhar alguns de vocês já viram duas, pode acontecer, mas por norma só existe uma rainha em cada enxame. A rainha é formada a partir de um ovo igual ao obreiro, que sofre depois um desenvolvimento diferencial, é o mesmo ovo, vai dar origem a uma rainha por alteração da forma do alvéolo e também alteração da alimentação. Enquanto que a obreira, a partir de certa fase, antes de ser operculada, passa a comer só néctar, a rainha come até ser operculada e tem sempre à sua disposição a geleia real, e a geleia real é muito mais abundante. Não é isto? Penso que todos mais ou menos nós sabemos. Não é? Ora, o que é que naturalmente vai levar ao início, ou vai fazer com que o enxame, com que as abelhas, produzam uma nova rainha? E é isto que é fundamental nós sabemos quando vamos pensar fazer rainhas ou vamos pensar fazer desdobramento. É a morte da rainha. No caso da morte da rainha, elas vão naturalmente tentar substituir e fazer uma rainha nova. É por enxameação também. Quando a casa começa a ficar muito cheia, a colmeia começa a ficar cheia, e algumas nem isso, porque a tendência é tanta que enxameiam mesmo antes de ter a colmeia cheia, mas a própria rainha dá início ao desdobramento da colónia, ou seja, à multiplicação da colónia. Outra situação é a sucessão natural da rainha, quando a rainha começa a perder características, começa a ficar velha, começa a ter pouca feromona, as abelhas começam a detectar que ela já não é capaz de aguentar a colónia, então elas próprias substituem. Ou em algumas situações, vocês também certo já viram, que é a própria rainha que se autossubstitui ela própria. Isto é um bocado cruel, mas temos situações em que vemos a rainha a pôr, já com realeiras, e passado 3 dias ela morreu, não enxameou, foi a própria rainha que sentiu que já não era capaz por si só de manter aquele enxame em funcionamento. E então ela própria percebe que está na hora de dar lugar a outra. Não é? Ou por ação do apicultor. Cada vez mais, na apicultura intensiva, o próprio apicultor é que vai dizer quando é que quer ter colmeia, ou quando é que a maior parte das nossas colmeias vão substituir a rainha e vão fazer uma rainha nova, ou porque ela não nos interessa, ou porque tem características que nós não gostamos, ou porque não produz, e nós vamos meter lá uma rainha nova. Portanto, também saber o ciclo de vida de uma nova rainha. Como sabemos, é a casta que nasce mais cedo, ou seja, entre a rainha, a abelha e zangão é aquela que nasce mais depressa. Possivelmente aqui uma forma de sobrevivência, porque a rainha é o ser mais importante da colmeia e por isso é aquela que rapidamente aquela que nasce mais rapidamente para que a colmeia não passe muito tempo órfã. Pronto, em termos, eclode ao 3º dia, o ovo, tal como as obreiras, a fase larvar, tal como as obreiras, do 3º ao 7º, 8º dia. Ao 7º, 8º dia, o alvéolo é operculado. Depois temos mais uma semana, no fundo, serão mais 7 dias em que o alvéolo está fechado, com o nascimento ao 15º, 17º dia, depende depois aqui de alguns fatores. Sai para o voo nupcial ao fim de 5, 6 dias, dependendo das condições atmosféricas, pode isto ser atrasado, mas esta será a idade em que ela está mais receptiva a ser fecundada, em que depois em que o acasalamento irá ter melhores resultados, e uma semana depois iniciará a postura. Quer dizer que temos, desde o momento em que desde o momento em que é iniciada a produção da nova rainha, até ao momento em que ela começará a pôr, no caso tudo correr bem, decorre aqui um mês. E temos que saber estes timings para jogar depois para a frente com estes tipos. Tipos de alvéolos reais. Portanto, sabemos abrir uma colmeia e percebermos, quando vemos alvéolos reais, o que é que lhe está acontecendo. Não é? E todos nós, mais ou menos, já vimos na prática alvéolos reais e alvéolos reais, há condições e condições. Então temos realeiras de emergência. Acontecem realeiras de emergência quando a rainha morre por algum motivo, ou porque morte natural, como se costuma dizer, não é? Porque nós abrimos a colmeia até esmagarmos a rainha sem contar, e a colmeia fica abruptamente, a colmeia vai ficar. Então o que é que acontece? Quando abrimos, vemos que temos alvéolos reais, normalmente estão no final da criação operculada, e no meio dos quadros, junto onde temos criação.
Normalmente não são muitos, tendo alguns obelos mais pequenos, até porque foram os que elas puxaram mais cedo, e não são em muito grande quantidade. Importante para perceber isto é que realmente temos o fim da criação e não temos ao mesmo tempo, já temos aqui, por exemplo, nestas células que estão vazias, não pode haver ovos do dia, porque senão tínhamos de ter lá uma rainha a pôr. Dentro deste cenário, normalmente percebemos que a rainha morreu e que elas estão a substituir. Releiras de enxameação também, infelizmente ainda muito frequente nas nossas colmeias, são obelos melhor localizados, normalmente nas periferias. Veem aqui, elas fazem estas cúpulazinhas de iniciação e a própria rainha é que toma a iniciativa de ir lá pôr os ovos, não é? Por isso, e normalmente vemos ainda a rainha a pôr, porque normalmente ela sai 3, 4 dias antes das novas rainhas nascerem, é que ela sai, é aquela enxameia. São obelos muito grandes e muitos obelos, e todos eles bem posicionados, com boa inserção, alguns deles até perfeitamente esterilizados, no tipo um copinho que sai de lado. Releiras de substituição também, isto é um cenário que aparece em núcleos, por exemplo, em que a gente mete num quadro de ser estirado, a rainha nova começa a pôr, e porque ficou mal fecundada, as obreiras não gostam dela, rapidamente elas começam a fazer uma rainha nova. Deixam-na pôr uma semana ou duas e substituem. Podemos ter estas situações, ainda há a rainha presente, até os obelos estarem operculados. Temos obelos normalmente também de boa qualidade e bem posicionados, porque é um processo natural para obterem uma rainha melhor, não é? E depois releiras artificiais, que são induzidas pelo apicultor, por transferência de larvas, e que são produzidas com recurso a cúpulas artificiais. Importante também, quando queremos dar início à época dos melhoramentos, é sabermos que rainha multiplicar. O que é que nos interessa ter no nosso apiário? Todos nós sabemos os apiários em que temos, as zonas em que temos, as explorações, os tipos de explorações, e a experiência vai-nos dizendo que olhamos para um apiário e umas têm 5 alças ao fim do ano de produção e outras não têm nenhuma. Então temos que escolher as melhores, são aquelas que nos interessam. O objetivo é chegarmos ao fim de mês a dar-nos seleção e termos todas com 5 alças. É isso que buscamos. Sabemos que não é fácil, é impossível, mas é isso que temos que buscar. Não é? Por isso, interessa-nos aqui a produção, porque no fundo vão ver que é depois a súmula de todos estes fatores, né? Tudo isto conjugado vai nos dar aqui altas produções, por isso a rainha para nós que será melhor será sempre a nossa alta produtora, aquela que nos dê melhores produções. Outra situação, que é o equilíbrio de população inverno-primavera, se calhar assumirá mais importância nas zonas de montanha, com moladas muito curtas, e que nos interessa que a rainha seja capaz, no final da época, reduzir muito a população, e no início da primavera rapidamente aumentar muito a população, que é para aproveitar a molada no tempo que tem disponível para aproveitar. E depois em cada zona as populações são diferentes. No eucalipto, que interessa nos colmeias que mantêm a população sempre forte durante o inverno, e na zona de montanha que reduzam muito, que é para não sucumbirem ao frio. A homogeneidade da criação, importante também, é uma questão